tu precisa muito, muito ter uma tesoura dentada top. Top. E aí, vocês já me ouviram falar muito das pessoas que constroem sem ordem, e depois lá no final, pega uma tesoura dessa, uma navalha, e aí conecta o espírito e começa. Eu vejo isso muito, inclusive em gente vendendo cursos. E eu penso assim, cara, como é que eu vou ensinar alguém desse jeito? Isso é sabe? Quando vocês compreenderem que um corte pode ser feito de forma tranquila, precisa, com movimentos equilibrados, onde se use o racional apenas para construir aquilo que o emocional, a criatividade conseguiu desenhar como artista, mas tu precisa da racionalidade para construir e alcançar o resultado, a gente vai parar de bater tesoura para tudo que é lado. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Olha para cá. Aqui tem um exemplo do meu quadro, onde eu mostro as direções do cabelo. Quando tu estás batendo tesoura dentada, é sempre importante que tu respeite a direção do corte. Ou seja, ele tem uma direção. Vamos usar esse rosto como referência, tá? Da frente para trás, eu preciso respeitar inicialmente a direção do corte. E se fosse de trás para frente, eu respeito a direção. E se fosse horizontal, eu bato primeiro horizontal. Eu bato primeiro diagonal à frente. Eu bato primeiro diagonal atrás. Primeiro diagonal para trás, se ele for desta forma. Primeiro nesta direção, se ele for desta forma. E primeiro horizontalmente, se ele tiver esta forma e figura. Primeiro eu respeito a estrutura. Depois eu posso me aventurar com profundidades. Tá? Profundidades. Mas no primeiro momento eu faço aquilo o quê? Eu acomodo a estrutura na sua forma. Depois eu começo a perceber, opa, aqui tem um aglomerado de fios. Vou lá e trabalho. Esta tesoura em cabelos curtos, femininos ou masculinos, vocês já me ouviram falar, é curto, é na cabeça, não importa o sexo, é cabelo. É cabelo. Então, nós precisamos manipular a tesoura e para alcançar o nível de atacar o cabelo, no bom sentido da palavra, de bico de tesoura, não mais só assim. O que é bom também. Mas como que eu vou trabalhar com a motricidade fina, fazendo o famoso corta um, pula um, com a tesoura dentada? Muitas pessoas não conseguem fazer os canais com a tesoura dentada, tiram cabelos demais, criam vazios demais, buracos demais. Então como que eu posso resolver isso? A tesoura dentada, de qualidade. Vou mostrar mais um pouquinho na boneca, para que vocês tenham uma noção de como é o movimento. Para que isso aconteça. Muitas pessoas, eu até vou me sentar para ficar mais tranquilo. Acho que tá legal assim? Beleza, tá ótimo. Opa, aí. Primeiro, nós não temos que ter essa dificuldade. Gira o pente, bate tesoura. Gira, bate. Só que eu tenho que primeiro respeitar. Isso é um movimento de graduação alta. Então eu tenho que primeiramente girar o pente tesoura e afinar, suavizar. Vocês lembram da aula de textura do Deep Cut e dos canais? O terço final. Primeiro terço final. Se eu me programo para explicar só uma coisa. Eu juro que um dia eu vou aprender a explicar só uma coisa. Mas quem me conhece sabe que a gente não consegue ser diferente. Eu cheguei até aqui desta forma, vamos crescer desta forma. Quando eu estou falando no cabelo curto terço final, sempre é importante que a gente analise o quê?
raiz, meio e pontas. Dá para ver? Raiz, meio e pontas. O primeiro movimento mais instintivo é na ponta, mas no cabelo curto, se eu falo para vocês, aplique na ponta, no cabelo curto eu chego, Paulo, até próximo ao crânio, até próximo à raiz, porque o meu jogo é de luz e sombra, é de destruição de rodamuinhos, é de tirar onde tem mais para equilibrar quando tem menos. Esse é o segredo dos cabelos curtos. Então, primeiro, eu vou lá, ó. Vou avançar aqui, ó. Ponta, ponta, ponta. Observo, é o primeiro. Eu quebro, no bom sentido da palavra, aquele gesso do corte. E eu confio no método. Ou seja, se eu me programo a fazer aquela sessão, eu faço até o final. E eu não fico, faço batidinha, faço batidinha, faço batidinha. Tá bem estruturado o corte, tá conferido no cross-check, tá todo alinhado. Painel 1, vou pro lado, ou vira o boneco. Painel 2, vem. Painel 3. Vou pro outro lado. Painel 2 do lado de cá, painel 3 do lado de cá. Aí eu observo e aí sim me permite o quê? Sair do movimento mais básico e ir para o ataque de tesoura. Com a ponta. De baixo para cima. Ó. Desenhando a melhor nuca que tu pode entregar para tua cliente. Desmontando rodamuinhos lá na sua base. Com medo? Não. Com respeito? Sim. Não conhece o cabelo? Vai devagar. Não conhece a estrada? Vai devagar. Não conhece a curva? Vai devagar. É tranquilo, é sossegado? Vai mais de boa, vai tranquilo. Vai tranquilo. E aprende a trabalhar desta forma. Abre pouquinho a tesoura e ataca só com a ponta dela. Se tu abrir bastante, aí tu vai pegar um pedaço e vai desmontar. Então, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, se eu tenho dificuldade de usar uma tesoura para fazer um canal sem fazer um buraco muito grande, tipo, tô aprendendo, tô com dificuldade, vamos com ferramenta mais segura. Olha lá, ó. Eu posso trabalhar, mas veja, a mão, a tesoura tá fechada, eu vou lá para o movimento 3 e 4, eu abro e jogo ela para frente, eu abro e jogo ela para frente, e aí eu ataco. Só com a pontinha, ó. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Posso atuar mais na ponta, ou se eu tenho menos cabelo e mais cabelo, posso atuar próximo à raiz ou no meio da mecha, abrindo pequenas seções e personalizando, conversando A com B.